Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe que enquanto a Linda cantava, um irmão que está internado me mandou uma foto por WhatsApp, lá do hospital, assistindo o culto. Que bênção, não é, irmãos? O culto online é para pessoas que não podem vir. É exatamente para chegar a essas pessoas hospitalizadas, acamadas, gente doente, ou gente do grupo de risco que vê que não tem condições mesmo de vir, é para essas pessoas. Mas para os demais, o culto online é de pouca valia nesse aspecto, né? O bom é estarmos juntos aqui. Coloque-se em pé comigo. A minha Bíblia está aberta no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, e eu quero fazer a leitura dos versos 1 e 2. Você sabe que nos últimos 2 domingos eu tenho falado sobre o tema Abraçados por Deus. São reflexões baseadas no livro do profeta Abacuque. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre este livro e o que podemos encontrar dentro do abraço de Deus. Abacuque 3, verso 1 e verso 2. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Sigionote é um estilo de tocar, é uma maneira de tocar, de dedilhar as cordas da harpa, tá? Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Vamos ler juntos? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Te damos graças, Pai, pela palavra lida, abençoadora. Te damos graças pelo teu povo reunido, pelos hinos que foram entoados. Tudo é para ti, meu Deus. Tudo tem o endereço certo, o teu coração e a tua glória. Pedimos que em graça o Senhor fale conosco, Pai. Ajuda-me a transmitir o teu recado e meus irmãos aqui no templo ou em suas casas a recebê-lo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Abacuque é um homem espremido pela dor, pela agonia, pela sensação de vulnerabilidade. Já existem sinais, notícias, de que os caldeus marcham para tomar o seu povo como escravo. Isso leva o homem de Deus a buscar a Deus. Ele é profeta do Senhor e, portanto, é boca de Deus para o seu povo. O profeta era, no Velho Testamento, a consciência de Deus, que uma vez... a consciência do povo. Quando o profeta pregava a palavra de Deus, a consciência do povo era tocada. Era como se o profeta, em nome de Deus, chamasse as pessoas à realidade e à necessidade de tomarem determinadas atitudes, determinadas providências. E o que vemos ao longo do livro do profeta Abacuque é este homem desesperado, preocupadíssimo, cheio de medo, falando com Deus. Veja, como profeta, teoricamente ele deveria falar com o povo, mas não, ele faz um caminho inverso. Antes de qualquer coisa, ele vai falar com Deus. E de fato, irmãos, antes de qualquer coisa, no meio das nossas dificuldades, nós temos que falar com Deus, nós temos que buscar a Deus, e é isso que Abacuque faz. Ele não tem respostas, ele não sabe muitas coisas, e por isso muitas das suas palavras são baseadas naquilo que ele achava, naquilo que ele pensava. E num primeiro momento, Abacuque acha que Deus está escondido. Foi a primeira mensagem. E Deus esclarece a ele que não, ele está, Deus, no controle de todas as coisas. No domingo passado, vemos Abacuque falando a um Deus que ele, Abacuque, parecia nunca ter conhecido.
Um Deus incompreendido, foi a segunda mensagem. E à medida em que ele vai falando com Deus, ele vai percebendo que conhece muito do Senhor. Aliás, que conhecia aquilo que de fato era básico e fundamental de se conhecer. Certos atributos deste Deus que nós sabemos que este Deus tem e que formam o seu caráter e que, portanto, nós não temos o que temer, porque nós estamos nas mãos desse Deus que é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Mas hoje, Abacuque parece estar diante de um Deus inativo, de um Deus inerte, de um Deus que não se move, de um Deus que não age, que embora não esteja escondido, e que embora seja todo-poderoso e soberano, parece não se mover, a ameaça é real. Os exércitos caldeus estão marchando, os canglores vis, o barulho do exército se aproximando, é uma realidade. E ele está clamando a Deus, ele está orando a Deus, e num dado momento da sua oração, ele insere um outro pedido, e é um pedido por avivamento. Ele já sabe que Deus não impedirá que os caldeus invadam Jerusalém. Ele sabe que os caldeus irão tomar muitos como cativos. Isso é inevitável, porque Deus não moverá uma palha, na medida em que Deus já disse: eu suscitei os caldeus. Então só resta a ele clamar por um avivamento. E por um avivamento que ganhasse os anos, que varasse as décadas, que aquele povo ia precisar, da maneira como eles ficariam, eles iam precisar desse toque de Deus, dessa boa mão de Deus sobre a sua vida, e é por isso que ele roga, dizendo: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a prosperar. A oração por avivamento é uma oração urgente. É uma oração que o povo de Deus tem de fazer nesse tempo em que nós estamos vivendo. Não poucas pessoas com quem eu tenho tido contato estão desanimadas, estão esfriando na sua fé. E antes de culpá-los, e antes de julgá-los, e antes de emitirmos opiniões precipitadas sobre eles, essa não é uma questão que tem a ver com a nossa alçada, isso é coisa deles com Deus. O fato é que nós temos que cuidar de nós e orar por eles. Mas tem pessoas já frequentando os cultos presenciais que precisam orar da mesma forma. Essa é uma oração recorrente na Escritura. Nós vemos Isaías orando por um avivamento no meio do povo. Isaías 64, 1 e 2, versículo 8 e versículo 9. Eu não vou ler. Nós vemos o salmista, no Salmo 80, verso 14 a 16, orando, pedindo a Deus por um avivamento, por uma intervenção de Deus no meio do seu povo, para mudar uma circunstância, para mudar um quadro, para mudar muito mais do que a situação em torno do povo, a situação dentro do próprio povo. Tempos de crise exigem um clamor por avivamento. Você já clamou pedindo a Deus que avive a sua vida? Você já pediu a Deus que ao longo dos anos Ele encha de brilho, de vida a sua vida? Essa é uma oração necessária. Agora, o que é avivamento? Hoje se fala muito dessa coisa de avivamento. Mas o que é isso na prática? O que é isso segundo a Bíblia? Olha algumas marcas do avivamento genuíno, do avivamento verdadeiro e bíblico. Primeiro, todo avivamento que é bíblico traz aos corações das pessoas uma forte convicção a respeito do pecado. Não existe avivamento bíblico sem pessoas conscientes dos seus pecados,
confessando os seus pecados e abandonando os seus pecados. Olha, se não tem isso, é tudo menos avivamento do céu. O primeiro grande avivamento nos Estados Unidos se deu através de um grupo de irmãos liderados por um homem chamado Jonathan Edwards. Esse homem pregou um sermão cujo título era Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse livro tem em português. Você pode procurar, é o sermão dele, escrito todo. O que a história conta é que enquanto aquele homem pregava aquele sermão, a consciência de pecado do povo era tão grande que alguns subiam nos bancos achando que a terra ia se abrir e haveria de engoli-los, que o inferno haveria de engoli-los. Havia outros que se agarravam nos pilares, nas colunas da igreja, com medo que o inferno os tragasse ou que o juízo de Deus se derramasse sobre eles. Tamanha era a consciência, a convicção, não do pecado dos outros, mas dos seus próprios pecados. A presença de Deus e a experiência daquele povo com Deus era tão forte como foi com Isaías diante de Deus no templo, onde ele olha e diz: ai de mim que estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso é avivamento. Enquanto a gente está olhando o pecado dos outros, isso é qualquer outra coisa, menos avivamento bíblico que agrada a Deus. Em segundo lugar, o avivamento bíblico traz em seu bojo um forte desejo por santidade. Ou seja, não só as pessoas se conscientizam do pecado ou da sua condição pecaminosa, mas elas também trabalham diante de Deus com oração, com jejum, olhando a palavra, pedindo ajuda para se libertar daquilo e buscam incessantemente uma vida cada vez mais santa. Hoje em dia parece reinar na consciência da maioria dos crentes a ideia de que, como crentes, eles podem viver do jeito que eles quiserem. Vai levando, empurrando com a barriga a sua vida espiritual, e eles não percebem que essa vida não é nada espiritual. Ela é artificialmente espiritual. Terceiro lugar, um avivamento de verdade, um avivamento bíblico, é marcado por um retorno à palavra de Deus. Uma igreja avivada não é uma igreja que pula, não é uma igreja que grita, não é uma igreja que levanta as mãos. Isso é coreografia. Isso não expressa uma realidade espiritual de fato. Mas quando uma igreja busca com fome, com sede, conhecer mais da palavra de Deus, essa igreja pode-se dizer é uma igreja que prova de um verdadeiro avivamento. Nos dias de Josias isso aconteceu, porque a lei do Senhor estava lá nos escombros do templo. O templo estava passando por uma reforma e alguém encontrou lá em algum cômodo do templo a lei do Senhor e trouxe para Josias. E quando ele ouve o que os levitas leram, a Bíblia diz que ao ouvir a palavra, ele converteu-se a Deus de todo o coração. E ele disse que aquela lei, aquela palavra de Deus, deveria ser lida para todo o povo. E, irmãos, o resultado é que a palavra de Deus, sendo assimilada, trazida para dentro do coração, começou a revelar atitudes que agradavam a Deus. Essa igreja não é conhecida pelo pula-pula, nem pelo grita-grita, e tem muitas outras também que não são conhecidas por isso. Mas essa igreja é conhecida por ser uma igreja que prega a palavra genuína de Deus. E há outras assim. Inclusive pregamos coisas contra nós mesmos. Que a palavra é assim. Não é só aquela palavra do pastor que pega a ovelhinha, põe ela no colo e diz: oh, querida, você é importante para Deus, você é tão bonitinha, você é a menina dos olhos de Deus. Quando Deus manda essas palavras, a gente prega.
Mas também esse púlpito prega contra o pecado. Esse púlpito prega vida santa. Esse púlpito prega que os crentes devem investir na obra missionária. Esse púlpito prega que esses crentes têm que dar bom testemunho. Esse púlpito prega. Conhecer a palavra, meditar na palavra, não só no templo, mas em suas vidas. Todo crente tem que ser autodidata na palavra. De ler, de estudar. Hoje tem tanta ferramenta, Google, tem tanta coisa. Então ele vem para a EBD, mas ele aprende, ele volta para casa, ele vai pesquisar, vai se aprofundar, vai conhecer mais. Isso é sinal de uma igreja viva. Verdadeiro avivamento também é marcado por um grande impacto social. Não se restringe às paredes da igreja, mas acaba vazando para fora da igreja. Indo para além dos portões da igreja, dos muros da igreja. Eu quero perguntar para você se, a partir de amanhã, essa igreja aqui não existisse mais, esse bairro sentiria falta dessa igreja? Isso é uma pergunta, porque quando Dorcas morreu, a cidade de Jope declarou luto oficial. O povo chorava, porque era aquela viúva que havia morrido. Quando Pedro chega ao velório, as pessoas estão chorando. E tinha gente naquela época que era paga para chorar, tá? Tinha as carpideiras. Naquela já tinha gente que era paga. Mas no caso de Dorcas, não. As pessoas tinham intenso amor e gratidão e pesar pela perda daquela mulher. E Deus levou Pedro lá para ressuscitá-la. Porque aquela mulher fazia o bem, aquela mulher era uma bênção na sociedade onde ela vivia. O avivamento bíblico se mostra nesse impacto. O que se conta sobre o avivamento wesleyano no Reino Unido é que os bordéis fecharam. Não tinha cliente. Tinha cliente. Porque a presença da igreja de Cristo era tão forte. As pessoas não queriam se prostituir. Os bares fecharam. Não tinha gente para se embriagar. Isso é um avivamento que agrada a Deus. Uma outra marca do avivamento bíblico, eu nem comecei a pregar ainda, é o efeito sobre as gerações. É um negócio que ganha os pais e os filhos. Ganha os netos, os bisnetos. É uma coisa que passa de geração a geração. Por isso é que Abacuque roga dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos, das décadas. Um dos avivamentos que mais durou um século, o avivamento dos morávios. Lê sobre esse povo. Um culto de oração que durou 100 anos. O avivamento começou numa reunião de oração com jovens. Nossos jovens precisam orar mais, dobrar os joelhos, clamar ao Senhor: enche-me com teu Espírito Santo, biblicamente falando. O povo de Deus precisa orar mais. Isso vai além dos anos. E o país de Gales provou uma coisa assim. A Coreia do Sul. Vai na Coreia para você ver as igrejinhas que tem lá. As igrejas batistas bíblicas na Coreia é um negócio extraordinário. Big templos. 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. E gente se convertendo, entregando a vida a Jesus, a obra missionária sendo feita. Desde 1907 até meados de 2010, a igreja, no singular, as igrejas na Coreia provaram um avivamento. Outra coisa, um avivamento bíblico é marcado por um efeito missionário. A gente se levantando para ir para os campos. No meio dos morávios, quantos se levantaram
para ir pregar o evangelho, gente que se vendeu como escravo. Eu me candidato a ser escravo para fazer a viagem como escravo, lá trabalhando, evangelizar a outros, ganhar outros para Cristo, jovens se entregando. Irmãos, Guilherme Carey era um sapateiro, meu Deus do céu. Deus o levantou e ele foi para a Índia. O norte da Índia é evangelizadíssimo. Você vai para as outras regiões da Índia, aquela idolatria extraordinária. Mas ali onde a semente do evangelho foi plantada, floresceu uma igreja que não adora 300 milhões de deuses, como é o caso dos indianos, mas uma igreja que adora o único Deus vivo e verdadeiro. Isso é um efeito missionário. Quem lê o livro Avivamento, do Dr. Martin Lloyd-Jones, ele define avivamento como um período de bênção incomum e atividade na igreja de Cristo. E existem 2 erros sobre avivamento que a gente precisa corrigir. São 2 perspectivas equivocadas sobre avivamento. Em primeiro lugar, a atração e centralização em seres humanos. Eu citei alguns homens aqui. Mas esses homens não eram estrelas. A pessoa que era enaltecida era Cristo, sempre Cristo. Esses homens viveram uma vida piedosa, humilde. E Jesus era edificado na vida deles, era glorificado em suas vidas. Um desses avivalistas, me foge o nome dele agora, pregou o evangelho até a morte. Doente, de idade, ele pregava deitado numa cama. Pregando o evangelho na igreja. Você já pensou o pastor na cama, acamado, irmãos? Fiquem firmes em Jesus, confiem no Senhor. O seu avivamento não está centralizado em pessoas, está centralizado em Deus. Se é centralizado em pessoas, esse avivamento é de pouca duração e de pouco efeito prático e bíblico. O segundo erro, o desprezo e o medo de um avivamento. E tem gente que acha que esse negócio de avivamento é coisa de pentecostal. Nós somos batistas, bíblicos, fundamentalistas, pois, irmãos, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, não se embriaguem com vinho, nisso há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós, e nós devemos ser cheios do Espírito. O fruto do Espírito deve ser manifestado em nossa vida. Falta amor, falta paz. O Espírito Santo enchendo a nossa vida, inunda nosso coração de amor, de paz, de benignidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Nós temos que buscar isso, irmãos. Isso não é coisa de gente pentecostal. É coisa de gente que diz, aviva a minha vida, Senhor, eu preciso ser melhor. Trabalhe em minha vida, Senhor, eu não estou sendo um filho como eu deveria ser, eu posso ser melhor, ajuda-me. Que não é avivamento. Avivamento não é barulho. Avivamento não é um movimento com repercussões apenas dentro das 4 paredes. Mas é um movimento que tem impacto na sociedade. Vou falar disso mais à frente. Segundo, o que é avivamento? Avivamento, em primeiro lugar, é restauração. É a vida invadindo a morte. Aquele povo estava morto, no sentido de separado de Deus nos dias de Abacuque. Era um povo de dura cerviz, um povo orgulhoso, um povo que estava indo até os ídolos. E quando Abacuque clama, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, faze-a prosperar, mostre a tua misericórdia.
Ele estava clamando que a vida de Deus invadisse a vida do povo. A vida de Deus tem que invadir a nossa vida, irmãos. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa coisa da vida de Deus invadindo a vida do povo foi vista em Ezequiel capítulo 37. Durante o cativeiro babilônico, Deus usou Ezequiel ali às margens do rio Quedar para ver algumas coisas e profetizar algumas coisas. E Deus mostra a ele um vale cheio de ossos secos. Aquilo era o povo morto. E aquele cemitério precisava de um avivamento no cemitério. E Deus diz a Ezequiel: porventura esses ossos podem reviver? E Ezequiel diz: o Senhor sabe. E Deus diz: profetiza então a esses ossos, fala para eles que revivam. É fácil profetizar onde há vida, irmãos. Eu quero ver profetizar onde há morte. A vida de Deus invadiu aqueles esqueletos, cada osso foi se juntando ao seu osso, e recebeu nervos, e recebeu músculos, e recebeu órgãos, e recebeu veias, e recebeu carne, e de repente ficou um grande exército. E aí Deus diz a Ezequiel mais uma vez: profetiza agora sobre eles, diz: vem, ó Espírito. E Ezequiel abre a boca e profetiza, pedindo que o Espírito de vida venha e tome aqueles corpos naquela visão. E a Bíblia diz que eles se levantaram, tornaram-se um grandioso e numeroso exército. Eles foram visitados por um avivamento de Deus. Tem gente cuja vida espiritual está ossos secos, seco, morto. Mas Deus pode reviver. O avivamento tem a ver com essa vida, e quando essa obra de vida acontece, as coisas florescem, as coisas mudam, a visão de mundo é diferente, as prioridades mudam, tudo muda. Avivamento, segundo Isaías, capítulo 64, de 1 a 3, é esse sopro de Deus. Aviva a tua obra, Senhor. Terceiro, por que orar por um avivamento? Abacuque orou. Por que eu tenho que orar por isso? Por que você, por que nós, por que a nossa igreja tem que orar por isso? O versículo é autoexplicativo. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Deus tinha falado para ele, mas não era o que ele queria ouvir. Não era palavra de livramento, nada disso. Deus diz: os caldeus virão, e eu os suscitei para que viessem. Nada vai impedi-los. Mas ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Fiquei com medo. E é assim que Abacuque está naquela situação calamitosa. Aquilo roubou a paz, esvaziou a segurança de Abacuque por completo. Ou seja, eu e a minha nação inteira estamos debaixo do juízo. Aí ele diz: só me resta orar e pedir: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra ao longo dos anos. No decorrer dos anos, quem ora por avivamento está imbuído de pelo menos duas convicções. Primeiro, ora por avivamento quem sente a necessidade de mudança. Não tem nada que precise mudar aí na sua... Nada. Eu discordo do corinho que diz: porque tudo que há em mim necessita ser mudado, Senhor. Acho que não. Mas tem muita coisa que pode e precisa ser mudada. Søren Kierkegaard é um teólogo, ou foi um teólogo, e um filósofo existencialista, dinamarquês. Esse homem, certa vez, um livro que li sobre o desespero humano, um livro de Kierkegaard. O desespero humano é o pecado. Kierkegaard diz assim: da mesma maneira como existem doenças imaginárias, existem saúdes imaginárias. Tem gente que acha que não precisa mudar nada, pastor Michael. Nada. Não precisa mudar nada. Está tudo bem. Os outros é que tem que mudar.
Os outros é que precisam mudar. Quantos casamentos vivem essa tensão que o outro mude? Enquanto que ninguém muda ninguém, gente. A gente tem que mudar, a gente tem que dizer, eu preciso mudar. E tomar as providências para mudar. Eu falei do casamento, mas isso é em relação a filhos, isso é em relação a patrão, isso é em relação à igreja, isso é em relação a vizinhos, isso é em relação à família, mais amplamente falando, sogra, genro, sogro, nora, cunhados, a gente é que tem que mudar. Ora por avivamento, em segundo lugar, quem tem expectativa da intervenção de Deus na história. A pessoa diz, olha, é preciso que haja mudança. Agora, só Deus pode realizar isso. Então, eu vou me pôr a orar. Eu vou dobrar os meus joelhos todo dia e vou clamar a Deus pedindo, aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Ó, dá-me teu poder de santidade, fé e amor. Aviva-nos, Senhor. É assim. Hebreus 11:6 a gente conhece tanto, né? Vamos dizer juntos? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem não crê não ora, mas quem crê, ora, busca, clama, pede a Deus. E o profeta Abacuque tinha essas duas percepções. Ele entendia que uma mudança teria que acontecer, e ele também entendia que só Deus podia fazer isso, e por isso ele ora, aviva, Senhor, aviva a tua obra. Irmãos, tem muita gente ainda hoje com essas percepções, e louvado seja o nome do Senhor. Tem gente com essa percepção, primeiro em relação a si, depois em relação à igreja, ao povo de Deus, espalhado pela face da terra. Tem essa percepção. Quando vê famílias longe de Deus. E dentro da igreja também tem gente longe de Deus, ou não tem? Frequenta o culto, mas está longe de Deus. Pessoas que percebem jovens que estão se afastando de Deus, começam a orar, Senhor, aviva. Ontem à noite eu recebi uma mensagem de uma mãe que estava chorando e vendo a filha longe de Deus. Ela estava se sentindo culpada e eu disse a ela, olha, nós não somos a única influência dos nossos filhos. Tem amigo, tem escola, tem professor, tem internet. Aliás, assistam O Dilema das Redes na Netflix. Assista, em nome de Jesus, O Dilema das Redes. Assisti ontem, fiquei estarrecido com o que vi. E os nossos filhos, nós também, sem percebermos, mas nossos filhos, muito mais, estão em perigo em relação a isso aí. O Dilema das... Esse é o nome, né? O Dilema das Redes. Obrigado. Jovem se afasta. Esse povo vai orar. E ela diz, pastor, ore por mim. Ore pela minha filha. Eu estou orando até hoje, eu peço. Você não sabe quem é, mas se você lembrar, diz assim, pastor, aquela moça que o pastor falou, Senhor, aviva o coração dela. Ainda tem gente assim, com essa percepção. E eu tenho orado pela igreja. Eu tenho orado por pessoas que ainda não apareceram. Eu tenho orado por pessoas que eu mando a mensagem, está tudo bem, pastor, mas eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus. Essas pessoas oram porque sabem que só Deus pode atuar. Amém ou não? Quarto, por que precisamos de um avivamento? Precisamos de um avivamento, em primeiro lugar, porque não temos outra forma de viver a vida de Deus, se não for através de um avivamento. Quando nós clamamos para que Deus avive a sua obra, nós estamos desejosos de ver a vida de Deus, em primeiro lugar, invadindo a nossa. A gente não pode viver a vida espiritual do outro. A gente não pode viver através das migalhas espirituais que caem da mesa espiritual, do banquete espiritual de certas pessoas.
Quando ela está lá se banqueteando das delícias de Deus e tem o crente ao redor da mesa pegando as migalhas. Não, Deus tem banquete para você também. Deus tem as delícias do eterno para você e para mim também. E esse termo, aviva, é o oposto à dormência, à frieza. Ou seja, Senhor, me desperta, aviva a minha vida. Eu estou adormecido, mas o Senhor pode me tirar dessa dormência. Agora, qualquer outro esquema, irmãos, é carnal. O que nos impulsiona a esse avivamento é o Espírito Santo de Deus. Uma segunda razão porque devemos orar por um avivamento é por causa da nossa debilidade interior. E nós, por nós, vivemos uma vida cristã, uma fé cristã, de maneira pobre. Eu vi ontem com Márcia um programa que as pessoas vão lá para a África, ficam peladas, e elas têm que viver ali, têm que caçar. Aí eles bebem aquela água suja, filtra, ou ferve, mas é aquela água suja. Eles comem, tinha um cidadão lá no formigueiro, e punha a formiga, subia, ele comendo a formiga. Por que tem que pagar muito dinheiro para o camarada fazer um negócio desse? E o sujeito perdeu lá 20 quilos. E eles têm que caçar, mas não conseguem, aí passa fome, aí começam a brigar com o outro, porque estão com fome. Aí termina o desafio. Aí mostrou eles voltando. Aí aquela mesa farta. E eles, desculpe eu usar isso, eles voam. Essa coisa, o mineiro gosta de usar esses termos assim. Eles voam naquela comida. E eles começam a comer aquela comida boa. Falei, mas rapaz, o cara vai ficar um tempo, 40 dias passando fome, para quê? Deus tem um banquete para nós. Deus tem um banquete para você aí na galeria, para você aqui embaixo. Você está passando por um deserto, a Bíblia diz que Deus tem poder para suscitar uma mesa no meio do deserto, para você se alimentar, para você ter forças e não viver de migalhas quanto à vida espiritual. O avivamento nos tira de uma condição e nos leva para outra. Agora tem que clamar. Adiante e atrás do lenço ungido lá, do cara que suou durante a pregação e o lenço ungido. Atrás do óleo ungido. Atrás do pastor ungido. Atrás da rosa ungida. Mas tem que ir atrás da verdadeira unção que é do Espírito Santo. Irmãos, se é salvo e tem certeza, além de dizer amém, diz, aviva a minha vida, Senhor. Aviva, eu tenho necessidade. Como o salmista dizia, a minha alma tem sede de Deus. Uma outra razão porque devemos orar por um avivamento é porque os nossos lares precisam de avivamento. É aquele brado da mulher Ciro-fenícia indo até Jesus e diz assim, socorre-me, minha filha está terrivelmente endemoniada. Mateus capítulo 15. Nossas famílias precisam, irmãos. Ou você acha, pai e mãe, que você dá conta? Você acha? Você está lá com a câmera seguindo um drone seguindo seu filho para todo lugar que ele vai, você vê tudo que ele vê na internet, você tem, isso não tem, ninguém tem. Ou é Deus, ou por mais que a gente tente, a gente não dá conta. Então nossas famílias precisam, aquela mulher bradou pedindo a Deus, e Jesus foi até lá e libertou a menina. Há lares, irmãos, de crentes dominados pelo diabo. Naquilo que eles assistem, na maneira como se relacionam, reproduz tudo, menos o céu, menos um ambiente de harmonia.
Irmãos, nós devemos ser crentes aqui em casa, amém ou não? A gente tem que ser crente em casa também, no trato com os nossos filhos. É bonito na igreja. Eu prego para os meus filhos desde que eles nasceram. Eles têm que olhar para mim e dizer: meu pai tem defeitos, meu pai tem falhas, mas meu pai não são falhas que o denigram como servo de Deus. E assim eu sei que os irmãos da mesma maneira. Nós temos que clamar a Deus que avive. De entrar no quarto do filho de madrugada e ficar ali na frente dele, olhando para ele, dizendo assim: meu Deus, põe juízo nessa cabeça, Senhor. Põe juízo, meu Deus, põe juízo. Você está dormindo, nem sabe. Você está ali orando, clamando. Nossas famílias precisam de um avivamento, amém ou não, irmãos? Casais precisam de um avivamento. Por isso Abacuque disse: no decorrer dos anos. Não é só para a gente, não, é para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos, para a nossa geração. Eu oro pela igreja. Porque nessa fase muita gente não pode vir, gente de idade avançada não pode vir. E olha, a base da nossa igreja é abençoada, esse povo de idade. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Por isso que, para a glória de Deus, vamos lotar o culto quarta-feira aqui com as 84 pessoas, amém ou não? Vamos fazer um esforço, vem direto do trabalho, faz um esforço. Porque o contingente majoritário que frequentava o culto de quarta eram os cabelos brancos. Uma irmã me mandou uma mensagem ontem e disse: pastor, eu vou parar de falar, senão eu vou chorar. Ela não pode vir. E me lembro das palavras de Jeremias dizendo: não vos comove isso. Por último, onde se veem os grandes impactos do avivamento? Primeiro, na igreja. É aqui. É conosco. Igreja viva, igreja vibrante, igreja missionária, igreja bíblica. Igreja que busca santidade, santificação, igreja que prega contra o pecado, se posiciona contra o pecado, ama os pecadores, atrai os pecadores, faz trabalho para atrair o pecador, para eles se converterem e se tornarem como nós, pecadores, porém salvos por Cristo Jesus. Isso é a igreja viva. Não é a igreja, repito, que pula, que grita, que não, nada disso não, irmãos. Um irmão aqui da igreja era de uma outra igreja, enfim, que tinha outras práticas, e veio para a nossa igreja. Aí convidou um amigo para vir aqui. Aí no caminho, um amigo dizia assim: você vai para a igreja batista, vai, que é a igreja fria, que é a igreja morta. Falando com o irmão no caminho. Aí o irmão ficou quieto. Aí entraram os dois aqui para o culto. Aí terminou o culto. Voltando para cá, falou: rapaz, como aquele povo canta bonito. Rapaz, que palavra aquela igreja tem. Rapaz, aquela igreja não é pentecostal, não. Eu não sei o que o irmão respondeu, mas ele bem podia ter dito assim: não, aquela igreja é cheia do Espírito Santo. Eu quero ser. E você? Um novo ciclo na história da igreja. Precisa acontecer essa pandemia. Temos que orar: viva a tua obra, Senhor. Estou orando pelos jovens, pelos adolescentes. Eu achei que ia estar todo mundo aqui. Eu não acredito que os pais estão impedindo, não acredito que eles venham à igreja. Eu não acredito nisso. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva os jovens, aviva os adolescentes, aviva os adultos, aviva os maduros, aviva os solteiros, os casados. Aviva, Senhor, aviva os pastores, aviva os missionários, aviva a tua obra, Senhor. A igreja de Cristo precisa ter essa chama queimando no seu coração. Eu estou acabando, irmãos. Tem um camarada chamado Lord Melbourne. Ele foi primeiro-ministro da Rainha Vitória. Referindo-se à igreja na Inglaterra, ele diz assim: podemos saber que as coisas estão se tornando sérias se a religião começa a se tornar pessoal.
primeiro é comigo, primeiro é com você. Segundo, esses efeitos do avivamento se veem na igreja e se veem na sociedade. Eu já falei sobre isso, mas eu só quero reforçar que essa sociedade perdida precisa saber que há um Deus. E eles verão e saberão através do existir alternativo do povo de Deus. Esse povo cheio do Espírito Santo, cheio de palavra de Deus, abandonando o pecado, lutando contra o pecado. Gente que não é religiosa, que não é santarrona. Show santarrão. E todo mundo percebeu que o cara não é, mas ele fica achando que está enganando. Mas de uma vida honesta com Deus, a sociedade vai perceber. Essa sociedade que exalta a luxúria, essa sociedade ambiciosa, essa sociedade superficial, essa sociedade que privilegia o desonesto, o corrupto, essa sociedade que enaltece o violento, o bravo, o que passa por cima de todo mundo, que explora as outras pessoas. Nós precisamos de um avivamento para que a história do nosso povo seja mudada e a história de muita gente lá fora também. Eu encerro lendo a letra de um hino composto por um poeta cristão que já está com Jesus, chamado Jorge Heder. Ó Rei das Nações, quem não... Jorge Heder e tantas outras canções que ele compôs. Mas tem uma que diz assim: agora é o tempo de fazer diferença, de mostrar as raízes, de quebrar as amarras, ser igreja presente, fazer parte da história, encarar a miséria e mostrar compaixão, de avançar imbatíveis, ocupar os espaços, de ter tudo a dizer à nossa geração. Que da cruz brota a vida, que a esperança não falha, que a justiça não tarda, que só em Cristo há salvação. Que só em Cristo há salvação. Abacuque clamou, e com o seu clamor e oração, pedindo por avivamento, me deu a pista da terceira coisa que encontramos dentro do abraço de Deus. Encontramos misericórdia. Porque nós precisamos de misericórdia. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. Quando a gente se sentir dono de si, nada vai mudar. Dentro do abraço de Deus, nós encontramos misericórdia. Ele diz no finalzinho do versículo: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra. Aviva-nos, Senhor. Dá-nos teu poder. Aviva-nos, Senhor. Amém, meus irmãos? Pode falar um amém, amém? De quem quer esse avivamento bíblico